Empresa de Luciano Huck. Axioli era a ponta para esquema de propina de Aécio. A identificação do titular da conta ainda não foi revelada, mas Valadares diz que está vinculada ao empresário Alexandre Axioli, padrinho de um dos filhos de Aécio e sócio de Luciano Huck na rede de academias Boditech. A identificação do titular da conta ainda não foi revelada, mas Valadares diz que está vinculada ao empresário Alexandre Axioli, padrinho de um dos filhos de Aécio e sócio de Luciano Huck na rede de academias Boditech. Da redação. Matéria do jornal O Globo, deste sábado, 23, diz que a Procuradoria-Geral da República, PGR, e a Polícia Federal, PF, encontraram novos indícios que, de acordo com os investigadores, o senador tucano Aécio Neves recebeu 50 milhões de reais, repassados pelo Odebrecht, 30 milhões de reais, e pela Andrade Gutierrez, 20 milhões de reais. A propina teria sido para atuar em nome de empreiteiras na construção da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. De acordo com o jornal, a Odebrecht sustenta a acusação com comprovantes bancários, entregues nos últimos meses, que, segundo a empresa, comprovam depósitos para o senador tucano, por meio de uma conta de offshore em Singapura, que havia sido citada por um de seus ex-executivos, Henrique Valadares, em depoimento à PGR. A identificação do titular da conta ainda não foi revelada, mas Valadares diz que está vinculada ao empresário Alexandre Axioli, padrinho de um dos filhos de Aécio. O que o jornal não cita é que, de acordo com informações da mídia, Axioli era sócio de Luciano Huck na rede de academias Boditech, como pode ser lido aqui. Aécio nega as acusações. Axioli rejeita com veemência a afirmação do delator, o único que sustentava, até aqui, seu envolvimento. Andrade Gutierrez reforça a suspeita. Nos últimos meses, no entanto, ex-integrantes da Andrade Gutierrez levaram à Lava Jato informações que miram novamente em Axioli. Em depoimento à PF, o ex-executivo e delator da empreiteira, Flávio Barra, confirmou o repasse de 20 milhões de reais a Aécio por meio de um contrato com a Elo Participações e Investimentos, empresa controladora da rede de academias Boditech. Segundo o relato de Barra, a empresa, que leva as iniciais dos dois sócios, firmou um contrato de 35 milhões de reais com a Andrade para mascarar propina paga pela empreiteira tucano, em 2010. O valor seria uma contrapartida pela defesa, por parte de Aécio, então governador de Minas, da participação da Andrade no consórcio de construção da usina. O delator não soube dizer por que a empresa transferiu 15 milhões de reais além do valor previamente acertado. Ao Globo, Axioli confirmou o repasse, mas negou se tratar de propina, e sim investimento da Andrade Gutierrez na rede de academias. Segundo ele, a Andrade nunca recebeu dividendos e permanece como acionista da holding controladora da Boditech, por meio de uma sociedade em conta de participação, SCP, com a empresa Safira Participações, que pertence ao Grupo Mineiro. A Andrade, por sua vez, negou a alegação de Axioli. Em nota, informou que não é e nunca foi sócia na rede de academias e que sua relação com o empresário se restringiu à aquisição, em 2010, de uma opção de compra futura de ações que jamais teria sido exercida e, por isso, perdeu a validade. As duas empresas foram informadas sobre a apresentação de versões contraditórias entre si, mas mantiveram o posicionamento original. A relação entre Andrade e holding que controla a Boditech não é explicitada nas demonstrações contábeis das empresas, o que contraria recomendações do Conselho Federal de Contabilidade, CFC. Na segunda semana de abril deste ano, mesma época em que foi tornada pública a íntegra da delação da Odebrecht, vinculando o nome de Axioli a pagamentos para Aécio, Andrade fez uma alteração na junta comercial elevando o capital social da Safira de 5 mil reais para 35 milhões de reais. É o mesmo valor repassado em 2010 para Axioli. Andrade não quis informar se o dinheiro investido foi devolvido, nem comentar as razões da alteração contratual. Em seu depoimento, Barra afirmou ter tido conhecimento da relação do contrato com o pagamento a Aécio alguns anos depois da assinatura e disse não ter sido responsável por operacionalizar o repasse. Também colaborador e ex-executivo da Andrade, Rogério Nora citou em depoimento o nome de Sérgio Andrade, um dos sócios da empreiteira, como responsável por tratar deste assunto diretamente com Aécio.
Apesar de ter firmado o acordo de leniência em 2016 e ter 11 ex-executivos entre colaboradores da Lava Jato, Andrade Gutierrez não havia apresentado às autoridades episódios de corrupção envolvendo o ex-governador de Minas. O tema passou a integrar uma nova rodada de conversas com a PGR e faz parte do recall do acordo, atualmente em negociação, e é considerado sensível pela empresa, por envolver um dos sócios do grupo.